a Web TV Uai, de Minas para o mundo. Olá, internautas! O programa Fato Político, dentro dessa série de entrevistas que nós estamos realizando com os candidatos a deputado federal e a deputado estadual que estão fazendo as suas campanhas aqui em nossa cidade, em nossa região. Hoje a gente traz aqui para os nossos estúdios o coronel Marco Antônio Badaró Bianchini, coronel da Polícia Militar, ele que durante 3 anos ocupou o mais alto posto da Polícia Militar no estado de Minas Gerais, foi comandante-geral da PM nos anos de 2015 e 2016 e também até 2017, quando ele passou para a sua reserva ativa. É um cidadão que tem um compromisso muito grande com a segurança pública e esse tema, que é muito caro ao povo brasileiro, e outras propostas da candidatura do coronel Bianchini, que nós vamos conversar com ele agora. E ele, antes de mais nada, a gente deseja aqui sucesso na caminhada. É um prazer tê-lo aqui conosco, coronel. Prazer nosso, Washington. Um prazer conversar com os ouvintes da Web TV Uai, os ouvintes aqui de Ubai região. É muito importante essa fala para que a gente possa mostrar ao nosso povo aquilo que a gente pretende fazer quando a gente chegar no Congresso Nacional. Há muita coisa a ser feita, o Brasil precisa ser colocado em ordem, precisa ser reconstruído. Coronel, o senhor é um ubaense e tem uma longa trajetória na Polícia Militar e até galgar o posto de comandante-geral da Polícia, com toda certeza. Essa trajetória precisa ser conhecida das pessoas. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa trajetória pessoal e profissional sua. Na realidade, nós nascemos aqui em Ubá. Eu costumo dizer que eu tenho um orgulho muito grande de dizer que eu sou o 8º filho de um frentista de posto de gasolina, o senhor João, que trabalhou durante 42 anos aqui nesse posto da Praça São Januário. Então a gente tem muito orgulho disso, das nossas origens, é uma origem muito humilde, pobre, mas que nos dá orgulho por ter vencido e chegado onde a gente chegou. E tudo isso não seria possível sem uma educação de qualidade que a gente tinha naquela época. Não há outra maneira de você fazer uma promoção social tão grande no país a não ser através da educação. E é isso que a gente vai lutar lá no Congresso Nacional, por melhores condições para o povo brasileiro, por uma educação de qualidade para as famílias, principalmente as famílias mais pobres, porque só assim a gente vai conseguir tirar essas crianças que estão aí da pobreza, dar para elas condições de competir no mercado tão competitivo que a gente tem hoje. Sem uma educação de qualidade, eles não conseguirão chegar ao mercado de trabalho com um conhecimento sólido que possibilite a eles fazer uma diferença na sua vida, na profissão que escolheram. A gente tem hoje um jovem que chega à universidade sem uma base sólida de conhecimentos e aí ele não consegue aprender tudo que é necessário para o exercício da profissão que ele escolheu. Então a gente precisa investir muito lá na primeira infância, no ensino fundamental 1, no ensino fundamental 2, e inverter essa ordem que a gente está hoje, de uma parcela de jovens que chegam ao mercado de trabalho, mas sem uma base sólida de conhecimentos. Nós precisamos investir muito na criança. Elas são o futuro, são o Brasil do futuro. Essas crianças que estão aí, as outras que estão por vir, nós precisamos criar as condições de uma educação sólida para fazer uma promoção social no Brasil. A gente vai lutar por isso, mas a gente tem muita coisa para fazer. Enquanto a gente não construir um ambiente seguro no Brasil, em que a gente dê uma sustentabilidade ao país, do ponto de vista de segurança mesmo, para que o dinheiro não seja escoado pela vara da corrupção, para que um criminoso não pense 10 vezes, para que ele pense 10 vezes antes de cometer um crime, porque ele vai ser atingido pela lei. Então a gente tem que criar essas condições para que o Brasil possa fazer a verdadeira revolução social que ele precisa fazer, uma revolução através da educação. A Polícia Militar, ela fez uma pequena revolução nessa área que é tão sensível a todos nós, tanto à corporação como ao pessoal civil, que é a questão da educação. E hoje a gente percebe que para ingressar na Polícia Militar,
o futuro militar, ele tem hoje que ter um preparo, tem que estudar, ele tem que ter um curso de direito. Para ser oficial. Exatamente. Se quiser ascender na carreira... Para você hoje ingressar na Polícia Militar, você tem que ter uma graduação para ser soldado e você precisa de ter um bacharelado em Direito para ser oficial da Polícia Militar. E isso, de uma certa forma, vem contribuindo para um engrandecimento da instituição do ponto de vista do reconhecimento por parte do policial do seu papel de garantidor da sociedade. Não é? E uma das questões, ainda dentro da área educacional, e aí eu posso dizer dentro do seu mandato como comandante da Polícia Militar, que foi a ampliação das instalações dos colégios Tiradentes por todo o estado de Minas Gerais. O BAR, inclusive, foi contemplada com uma unidade do Colégio Tiradentes e você pôde acompanhar isso de perto, né? Eu queria que você falasse sobre essa evolução dentro da Polícia Militar, da necessidade de se investir e de se melhorar a educação que é ministrada não só aos filhos de militares, mas também à população civil. É verdade. Na realidade, quando eu cheguei ao comando da Polícia Militar, a gente tinha apenas 20 colégios Tiradentes. E eu instituí uma política de um colégio Tiradentes para cada unidade da Polícia Militar, ou seja, para cada batalhão. E aí, então, o que a gente fez? Eu criei 6 colégios Tiradentes no meu comando. O Elbert criou mais 4, nós chegamos a 30, mas ainda tem muito colégio para a gente fazer. Mas eu estou lançando um desafio, eu acho que a gente pode contribuir ainda mais. É uma das ideias que a gente tem para a sociedade mineira, é uma maneira de se fazer uma parceria com prefeituras, por exemplo, da seção de determinados estabelecimentos educacionais, fazer um convênio com a Polícia Militar, a prefeitura adotando o nosso padrão de colégio, colocando, por exemplo, a Polícia Militar pode reconvocar alguns militares e colocar para administrar esses colégios e fazer um convênio. Eles vão usar o mesmo fardamento do Colégio Tiradentes, podem usar também por exemplo, o mesmo conteúdo programático, que hoje nós adotamos uma determinada linha de material didático, e isso a gente pode então fazer o quê? Ampliar esses colégios Tiradentes e colocá-los ainda mais à disposição da sociedade. É uma ideia que eu vou lançar, eu vou conversar com o comandante-geral sobre isso, e eu acho que a gente tem que levar isso, porque há uma diferença enorme entre um colégio Tiradentes e um colégio tradicional. Por mais que eles não gostem que a gente faça essa comparação, há uma diferença gritante. Por quê? Porque no colégio Tiradentes nós temos ordem. No colégio Tiradentes o professor é respeitado dentro de sala de aula. Ele é a autoridade dentro da sala de aula. Não é? Não vai acontecer dentro do colégio Tiradentes o que a gente viu recentemente, um professor sendo agredido, um aluno rasgando a prova, jogando na cara do professor, agredindo o professor, e isso é um cotidiano hoje dos professores na rede pública de ensino. Esse é um cotidiano que o professor está enfrentando. O professor está sendo desrespeitado em vários aspectos. Não só do ponto de vista físico, no sentido de agressão, mas do ponto de vista moral. Com um salário baixo no Brasil, desrespeitado dentro de sala de aula. Então a gente tem que resgatar também o orgulho de ser professor nesse país. Valorizar o professor. Porque somente através da educação é que nós vamos fazer uma revolução nesse país. Nós precisamos investir nisso. Agora, Coronel, segurança para o novo Brasil. Esse é o lema da sua candidatura, é o lema que está espelhado na sua propaganda eleitoral, enfim, em todas as suas redes sociais. E esse tema vem sendo amplamente debatido no país, o tema da segurança pública. Sim. Haja vista a situação que nós vivemos hoje, onde até mesmo um candidato à presidência da República tem, né, na segurança pública, o mote da sua campanha. No que a sua candidatura traz de novo em termos das suas propostas, em termos da sua visão de segurança pública para esse debate? Na realidade, o que é que acontece? Eu tenho 31 anos de vivência policial. Tenho a experiência de ter comandado a segunda maior polícia do país e a melhor polícia do país, que é a Polícia Militar de Minas Gerais. Também fui o presidente do Conselho Nacional dos Comandantes Gerais das Polícias Militares e dos Corpos de Bombeiros Militares do Brasil. Eu sou bacharel em Direito, eu sou mestre em Direito, eu sou professor de Direito Penal numa faculdade de Direito há mais de 15 anos. Então esse conhecimento nos possibilita
poder enxergar a segurança pública de uma forma diferenciada e ver o que nós precisamos fazer para mudar esse quadro gravíssimo o que passa a segurança pública no Brasil. Nós somos hoje, certamente, o país mais violento do mundo. Um país que concentra aproximadamente 14% de todos os homicídios do mundo. São 175 pessoas assassinadas todos os dias no Brasil. 63.880 homicídios no ano passado. Mais de 60 mil estupros no ano passado. Aonde nós vamos chegar? Mais de 226 mil casos de mulheres vítimas de violência doméstica. Esse hoje é o país da impunidade. O Brasil hoje é o país da impunidade. E essa impunidade tem gerado muita violência e muita corrupção. E nós precisamos reverter esse quadro. E como é que nós vamos fazer isso? Se o nosso ouvinte acessar o site www.coronelbianchini1020.com.br, ele vai poder ver as nossas propostas. Dentre essas propostas, sintetizando, a gente tem uma mudança de modelo policial brasileiro. Porque nós somos hoje, ao lado de Guiné-Bissau e Cabo Verde, outras duas ex-colônias portuguesas, os únicos países do mundo a adotar esse modelo policial que engessa a PM, engessa a Polícia Civil e não permite que a gente seja eficiente, ainda mais eficiente, porque a gente é eficiente de acordo com o modelo que a gente tem. Mas essa eficiência é muito pequena, Ou seja, nós não podemos falar que somos eficientes. Então nós temos que nos tornar uma polícia eficiente. Para isso nós precisamos mudar o modelo. Mas não é só o modelo, precisa mudar as leis também. As leis no sentido de torná-las mais rígidas para que elas efetivamente protejam o cidadão de bem, que elas não protejam o criminoso. A lei hoje no Brasil protege o criminoso. Ela não protege o cidadão de bem. Nós temos casos de pessoas que cometem um assalto, são soltas depois, cometem outro assalto, ainda permanecem soltos, cometem outro assalto, ainda permanecem soltos. E se você reagir a um assalto, você vai ser morto. E a única maneira que nós temos de reduzir assaltos, de reduzir homicídios, é mantendo esses presos perigosos, esses criminosos perigosos atrás das grades. Mas eles não estão ficando. E aí nós temos que mudar a lei, porque quem está atrás das grades hoje somos nós, cidadãos de bens, que estamos trancados dentro de nossas casas, erguemos muros altos, botamos cerca elétrica, botamos cães, e não dormimos enquanto nossos filhos não chegam, porque a gente fica com medo de que algo possa acontecer com eles. E essa situação a gente tem que inverter. Então nós temos que tornar as leis mais rígidas, mudar esse sistema prisional falido que nós temos no Brasil, que é uma verdadeira escola do crime, onde um bandido perigoso entra em contato com um preso de baixa periculosidade e transforma esse preso de baixa periculosidade em um alto criminoso, um criminoso altamente perigoso para a sociedade. Temos que impedir esse contato. E não precisa fazer tanta coisa assim não, são mudanças pequenas na lei, que a experiência profissional nos mostra. Nós temos que impedir que um traficante, que um latrocida, que um homicida, que um assaltante de banco entre em contato com aquele que simplesmente subtraiu um celular. Porque esse que subtraiu o celular, se entrar em contato com esse assaltante de banco, vai se tornar assaltante de banco. E aí nós temos que impedir esse contato no sistema prisional, que em 1990 tinha 90 mil presos e no ano passado fechou com aproximadamente 750 mil, com uma projeção de 1.430.000 para 2025. Aonde nós vamos chegar? Então nós temos que fazer mudanças pontuais que essa experiência policial de mais de 31 anos de serviço nos possibilitou ter. E é isso que a gente quer fazer. Mudar isso. Acabar com esse foro privilegiado que estende por anos, anos e anos a fio um processo contra um político corrupto. O que adianta você condenar um Paulo Maluf aos 86 anos de idade? Sendo que o exemplo que ele deu para toda uma geração de que ele poderia, no Brasil se pode praticar crime que nada vai acontecer com você. Aos 86 anos de idade, debilitado daquele jeito, ele já estragou uma geração de brasileiros com o maior exemplo que ele deu. Então os processos têm que ser rápidos. Acabar com esse foro privilegiado, que é ele que trava o andamento desse processo. Botar esses maus administradores públicos, esses maus políticos, na cadeia, para que eles paguem pelo mal que fazem à sociedade. Na sua opinião, existe um nexo causal entre impunidade, criminalidade e segurança pública? E corrupção. E corrupção. Exato. Não há outra. A impunidade é a causa, ela é a geradora de toda essa violência e essa corrupção.
O cidadão hoje aqui no Brasil, ele tem a plena convicção de que se ele ultrapassar o limite da lei, nada vai acontecer com ele. Então é essa sensação que a gente tem que acabar com ela. O cidadão brasileiro tem que ter a percepção de que existe uma lei e que se eu afrontá-la, eu serei atingido por ela. É isso que nós temos que restabelecer. O Brasil precisa de ordem. Nós temos que resgatar a questão da autoridade no Brasil. No Brasil hoje, um policial prende alguém, esse preso vai para uma audiência de custódia, chega lá simplesmente e diz que foi agredido pelo policial. E sai de lá solto rapidamente e o policial com o processo nas costas. Nós invertemos no Brasil o princípio da presunção, da veracidade do ato público, da legitimidade do ato público. O policial é que tem que provar que agiu legalmente. Isso só existe no Brasil. Então nós temos que acabar com essa situação. Aquele que alega que foi atingido pelo Estado, que ele prove. O princípio da veracidade, da legalidade do ato público tem que prevalecer nesse país. Nós temos que resgatar a autoridade pública dos agentes públicos desse país. Para isso nós precisamos mudar a lei. Dentro disso tudo, que são suas propostas para a segurança pública, para o combate à corrupção, eu creio assim, que a capilaridade da sua candidatura te permite dialogar com diversas regiões do Estado, já que nós temos aí, né, uma capilaridade muito grande da Polícia Militar no Estado de Minas Gerais, temos batalhões aí por todas as regiões desse Estado. E a gente percebe pelas suas redes sociais que nessa caminhada, pelas regiões do Estado, pelos municípios, você tem dialogado com categorias profissionais que cada uma, dentro das suas próprias características, vem sofrendo com também a insegurança e com a violência, que é o caso dos motoristas de transporte alternativo, né, vans, né, peruas de uma maneira geral, como é o caso dos vigilantes que trabalham na iniciativa privada. Como é que você está colhendo as impressões dessas categorias, vendo o problema característico de cada uma em relação à segurança pública e à violência? Na realidade, a segurança pública ou a insegurança pública nos aproxima. E todas essas categorias também, elas estão cansadas de promessas. Elas estão cansadas de políticos que prometem em período eleitoral, mas depois, quando chegam ao seu objetivo, se esquecem daquilo que prometeram. Então elas estão procurando pessoas com credibilidade, com um lastro de ética, de moral, que lhe dê sustentabilidade ética e moral para poder dizer o seguinte: eu estou do lado de vocês e eu quero cuidar da segurança desse Brasil porque ela é importante para vocês. Seja o caminhoneiro, seja o taxista, seja aquele que transporta de uma forma alternativa, regular, aqueles que estão aí necessitando de um transporte de qualidade nesse país, todos eles estão carentes de pessoas com idoneidade moral, com integridade moral, com ética e com compromisso com o país. Eu costumo dizer que nós que somos militares, não estou falando que o outro também não seja, mas nós militares temos uma característica, nós somos patriotas, nós somos nacionalistas, nós amamos esse país e queremos um país melhor para o povo brasileiro. Esse é uma característica muito nossa, de querer ver o nosso Brasil cada vez melhor para o povo brasileiro. Essa é a característica do militar. E hoje ser militar, né, o cidadão nos olha e realmente enxerga isso, esse compromisso ético e moral com o país. Que eles perderam essa referência, o povo brasileiro perdeu essa referência e está encontrando em nós militares essa referência de ética, de moral, de compromisso com o povo brasileiro, e isso de uma certa forma facilita essa nossa caminhada, essa nossa campanha, porque as pessoas estão carentes, elas querem pessoas com credibilidade. Isso que está faltando. E é o compromisso que nós temos de construir um Brasil mais seguro, porque a segurança é a base para tudo. Né? Eu estava conversando outro dia com o prefeito de Olaria. E ele virou para mim e falou assim: olha, coronel, um ator da Rede Globo, ele está querendo, está investindo aqui, está construindo uma pousada. E a primeira coisa que ele me pediu
foram os dados criminais do município. Se o meu município fosse um município violento, ele não iria investir aqui. E aí você vê a ligação direta entre segurança e economia. E aí, por exemplo, o professor que está sendo agredido dentro de sala de aula, ele consegue dar o conhecimento que ele precisava? Para o aluno? Não. Ele está sendo coagido dentro de sala de aula. Olha a relação direta de segurança com a educação. Nós temos postos de saúde em Belo Horizonte, em que o médico está se recusando a trabalhar, porque está sendo ameaçado. Olha a relação direta da saúde com a segurança. Aonde você tem segurança, as outras necessidades da sociedade serão satisfeitas. O Brasil precisa de ordem. Nós temos que colocar ordem nesse país. E é esse o compromisso que eu tenho para com o povo brasileiro. Essa vai ser a minha atuação no Congresso Nacional. Mas também irei cuidar da saúde, irei cuidar da educação. Isso Renova, que é um movimento que eu participo, nos ajuda muito. Nós estamos desde janeiro tendo aulas bem aprofundadas sobre economia, sobre saúde, sobre educação, a necessidade que a gente tem de investir na criança, inverter essa pirâmide de recursos que vem sendo destinados no Brasil, uma pirâmide que privilegia o ensino superior e esquece da base. Esquece de dar a base para a criança. Nós temos que investir principalmente na criança, no ensino superior também, mas a maior parte dos recursos tem que ser destinados à criança. Dar a ela uma base sólida de conhecimento. E assim também a gente vem se aprofundando em outros setores. Então é isso que é importante, você também ter um parlamentar que sabe o que tem que ser feito. Porque o que adianta você votar em um parlamentar que ele é bonito, ele é um palhaço, ele faz todo mundo rir, mas lá no Congresso Nacional ele vai fazer o povo brasileiro de palhaço. Então o povo também tem que começar a pensar em quem vai votar. Pessoas com capacidade, pessoas com conhecimento, para poder fazer a diferença na vida de cada cidadão brasileiro. Coronel Benqueire, você citou aí o movimento ao qual você e mais cerca de 120 candidatos, se não me engano. Somos 130. 130 candidatos. É o movimento Renova BR, um movimento criado por grandes empresários desse país. Também. Que, inclusive, pessoas que são conhecidas aí do meio social, do meio econômico nacional, pessoas que estão aí na mídia constantemente, vou declinar aqui de citar nomes, mas pessoas como Eduardo Farrege, Luciano Huck. Que se cansaram da velha política, né? E querem uma renovação. Exato. E esse movimento, ele teve, entre esses 130 candidatos, a sua candidatura como uma candidatura preferencial para que fosse promovida e pudesse lhe dar a sustentação necessária para estar aí pleiteando uma cadeira na Câmara dos Deputados. É um movimento que diz respeito às necessidades da população como um todo e também da fomentação de um ambiente econômico favorável. Sim. Como você acabou de citar agora, sem segurança você não tem investimento, você não tem abertura de novos negócios nos municípios. E você recentemente esteve fazendo parte do primeiro seminário de segurança pública e gestão patrimonial que aconteceu em agosto, e ali você pôde fazer uma interlocução com representantes de grandes empresas mineiras, como é o caso da Fiat. Segurança privada, né? Exato, da segurança privada. Então, o tema agora é a segurança privada. E ali você abordou o tema sobre a criação justamente de um ambiente seguro para o desenvolvimento dos negócios nesse país. Como é que os empresários estão entendendo a necessidade de nós termos esse ambiente seguro para que os negócios possam fluir? Olha, na realidade é isso que eu acabei de falar para você, né? Eu dei o exemplo daquela cidade de Olaria, onde se a cidade fosse violenta, o empresário não iria investir. E vou dar um exemplo triste, né? Há 2 semanas atrás, uma empresa suíça de fabricante de munição, né, cancelou um protocolo de intenções para construir uma fábrica no Brasil. Ela tinha assinado um protocolo de intenções com o então ministro da Defesa e hoje ministro da Segurança Pública, o Raul Jungmann, e essa fábrica seria instalada em Pernambuco, que é a terra, inclusive, do ministro, e ela 2 semanas atrás cancelou. Motivo: não quer ver a sua imagem vinculada a um país tão violento quanto o Brasil. Uma indústria produtora de munição
para armamento. Munição para pistola, munição para rifle, munição para fuzis. Cancelou um protocolo de intenções da fabricação, da construção de uma arma, de uma fábrica de armas no Brasil, por não querer ver a sua imagem, a imagem de uma empresa que produz munição vinculada a um país tão violento quanto o Brasil. Olha só, é a insegurança afastando investimentos para o Brasil. Quando a gente tem um empresário aqui de Ubá, com a sua casa invadida por 5 pessoas e agredidas, o empresariado, isso afugenta o empresariado. O Rio de Janeiro, os hotéis estão às moscas. O comércio está às moscas. Por quê? Por causa da insegurança. O turista não quer vir para o Brasil. Um país maravilhoso, com tantas belezas naturais, não atrai por ano nem 10% do que a França atrai, por causa da violência. Então o empresariado começa a enxergar a necessidade de uma segurança. Até porque os gastos que eles têm que ter na segurança privada em decorrência da insegurança pública são altíssimos. É um custo adicional e caro para as empresas. Então, quando você paga um produto aqui no Brasil, você paga o custo da insegurança, porque ela vai julgar para o produto que ela vende os gastos que ela tem com a segurança da própria empresa, com o transporte, com a segurança do transporte do seu produto. Tudo isso é acrescido no preço final que você paga. Então, nós pagamos produtos caros em decorrência também dos gastos que nós temos com insegurança no Brasil. Eu estava conversando outro dia com o presidente aqui do sindicato das empresas, e ele disse para mim que aumentou em 20% o valor do frete para uma carga para o Rio de Janeiro, e não aparece ninguém que quer levar. Agora, esse aumento que ele fez do frete, ele vai julgar no produto. Então isso interfere diretamente no que você paga. A segurança privada hoje no Brasil, para você ter uma ideia, em Minas Gerais tem um efetivo do tamanho da Polícia Militar de Minas Gerais. Então a segurança privada vem crescendo à medida que o Brasil se torna um país inseguro. Só que os custos disso, o contribuinte, o consumidor brasileiro, paga. Nós precisamos tornar o Brasil mais seguro. Nesse porém, Coronel Bianchini, nós temos uma discussão hoje que remete ainda lá atrás, no ano de 2003, quando foi elaborado o Estatuto do Desarmamento, e de lá para cá esse debate vem se aprofundando cada vez mais, que é sobre a possibilidade do cidadão ter a sua própria arma para poder se defender. Nesse sentido, a sua candidatura trabalha esse tema e trabalha com algumas nuances que tornam a sua proposta diferenciada em relação às propostas normalmente debatidas sobre esse tema. E uma questão que eu gostaria que você pudesse esclarecer é que dentro das suas propostas há uma diferença muito clara sobre o cidadão poder ter o porte de arma e ele poder ter a posse da sua arma, que são duas situações distintas. Eu queria que você explicasse a sua proposta para essa questão. Na realidade, você não precisa mudar muito a legislação que tem aqui. A gente precisa desburocratizar o acesso do cidadão à aquisição do armamento, né? Hoje você tem um controle feito especificamente pela Polícia Federal. A minha proposta, inclusive, é estender isso para as polícias estaduais, para que tanto a PM quanto a Polícia Civil, elas possam fazer esse controle do armamento, porque elas estão mais capilarizadas no território nacional. A Polícia Federal ela não tem unidades em todas as cidades do estado, são apenas algumas poucas cidades que tem, mas a PM e a Polícia Civil estão muito mais dispersos no território, e isso facilitaria para o cidadão entrar com a documentação para poder comprar um armamento. Eu sou a favor de que qualquer cidadão brasileiro tenha uma arma dentro de casa, para que ele possa defender a sua família daquele que não respeitar a sua propriedade. Mas eu não sou favorável de que qualquer cidadão brasileiro possa transitar com uma arma. Porque hoje no Brasil ainda, infelizmente, vigora para o cidadão aquela sensação de que ele pode fazer tudo e que ele não será atingido pela lei.
Então muitas pessoas irão querer resolver problemas pessoais usando uma arma. Então há uma diferença grande entre você ter a posse da arma e ter o porte da arma. Então você tem o direito de ter uma arma dentro da sua casa para proteger a sua família daquele que não respeita o seu lar. Ou seja, eu tenho direito a possuir uma arma. De possuir uma arma. Mas daí, de sair com ela e andar livremente, eu já sou contrário. Somente situações excepcionais em que você prove que a sua atividade é uma atividade que lhe traz risco, né? Traz risco para a sua própria vida e que você precisa, então, estar andando com armamento. Então, há uma diferença grande. Você já imaginou um proprietário rural? Se ele for esperar a polícia chegar lá para poder defendê-lo, o crime já aconteceu. Então ele tem que ter o direito a ter uma arma lá na sua propriedade rural, até porque o acesso dele ao serviço público de segurança é mais dificultado. Então ele tem que ter uma arma lá para proteger a sua propriedade, porque o crime migrou para o campo. Não é? Então é essa a diferença que eu penso. Então você, para mim, todo cidadão brasileiro tem o direito de ter uma arma dentro de casa. Mas com relação a portá-la ostensivamente para a rua, não, porque senão hoje, com essa crença que nós temos no Brasil hoje, que nós temos que acabar com ela, de que eu posso fazer tudo e nada vai me acontecer, o Brasil viraria uma praça de guerra. Então, um dia nós ainda daremos para o cidadão o direito de andar livremente com a arma. O dia que nós resgatarmos a autoridade nesse país, resgatarmos a ordem nesse país, e que um cidadão tenha convicção de que existe uma lei, e se eu ultrapassar essa lei, eu serei por ela atingido. Nesse dia, qualquer um poderá transitar com uma arma. É esse o Brasil que nós queremos. O Coronel Bianchini, agora aproveitando o final do nosso programa, tem o tempo disponível para poder ir realizar perante aí os nossos internautas as suas considerações finais. Bom, então a gente na realidade quer isso. A gente quer resgatar a ordem nesse país, resgatar o princípio da boa-fé do agente público nesse país, dar àqueles que são encarregados de proteger a sociedade condições para que eles realmente possam trabalhar, resgatar a sua autoridade. Não é? Isso nós estamos precisando, que é aquilo que eu falei para você. Não adianta eu prender alguém, essa pessoa ir para uma audiência de custódia, sair de lá solto e o policial com processo nas costas. Nós temos que acabar com isso. Né? Temos que resgatar o princípio da boa-fé do agente público, a boa-fé do policial. Aquele que alegar que o policial ultrapassou o limite da lei, que prove. Não é o policial que tem que provar que agiu dentro da lei. É quem alega o contrário, é quem tem que provar o contrário. A boa-fé do agente público tem que perseverar. É ela que tem que imperar nesse país. Nós queremos um Brasil mais seguro, porque somente num Brasil mais seguro nós poderemos fazer uma revolução social, dando educação de qualidade para as crianças desse país. Precisamos trazer aqui para a nossa região pessoas que tenham compromisso com o bairro e região. Os nossos hospitais estão quebrados, a gente precisa investir na saúde aqui da região, trazer recursos, um parlamentar federal. Ele tem 16 milhões de reais de emenda por ano. 8 milhões obrigatoriamente tem que ser gasto com a saúde. Eu gostaria de saber se esses parlamentares que estão sendo votados aqui em Ubá estão trazendo algum recurso para ser investido nessa proporção aqui para os hospitais de Ubá. Nós precisamos melhorar a saúde daquele que está lá precisando ser atendido nos hospitais lá na ponta da linha. E que não tem um plano de saúde. E que precisa do sistema único de saúde para ser atendido. Precisamos melhorar a vida desse cidadão. Precisamos melhorar a educação dos filhos desse cidadão. Para que eles possam sair do beco do sapo onde eu saí e serem profissionais de sucesso na sua profissão. Nós precisamos fazer isso. Por isso, votem em quem está comprometido com o bairro e região, de quem ama esse país, de quem quer um Brasil melhor para o povo brasileiro. Por isso eu, Coronel Bianchini, estou colocando o meu nome, toda a minha credibilidade. Eu não preciso de política, eu não vivo da política, eu sou coronel, eu tenho um excelente salário de coronel, eu sou professor, tenho um bom salário como professor, eu não preciso da política para viver, mas eu sou nacionalista, eu sou patriota, eu amo meu país, eu quero um Brasil melhor para todos nós. Por isso, vote no Coronel Bianchini, 1020 para deputado federal. Obrigado.
Nós recebemos hoje no programa Fato Político a presença do Coronel Marco Antônio Badaró Bianchini, ele que é candidato a deputado federal pelo PRB. Acompanhe nossos próximos programas e conheça as propostas dos candidatos a deputado federal e a deputado estadual que estão fazendo as suas campanhas aqui na cidade de Ubá e em toda a nossa região. Até lá! A Web TV UAI está em todo lugar. Siga-nos pelo Facebook, Instagram, Twitter, YouTube e pelo site www.webtvuai.com.br.